Boa noite. Boa noite. Termina a greve dos professores em São Paulo. Paralisação foi a mais longa da história da categoria. Pressionado pela oposição, Itamaraty vai liberar documentos que podem ligar Lula a Odebrecht. Itália suspende de novo a extradição de Henrique Pizzolatto, condenado no mensalão petista. E no quadro Cara de São Paulo, você vai conhecer a história de um dos museus mais antigos da cidade, a Pinacoteca. Greve dos professores da rede estadual de São Paulo chega ao fim após 92 dias. Foi a paralisação mais longa da história da categoria. Os professores estaduais se reuniram no vão livre do MASP na Avenida Paulista agora à tarde. De acordo com a POSP, 8.000 manifestantes participaram do ato. Para a PM foram 1.000. Os que são pela suspensão da greve. A categoria reivindicava aumento de 75,33% como equiparação salarial a outras categorias com formação equivalente. Mas o governo do estado diz ter dado reajuste de 45% no acumulado dos últimos 4 anos. Além disso, diz que parte da categoria receberá até 10,5% de aumento, de acordo com o desempenho em avaliação. No último balanço aqui da Secretaria Estadual de Educação, a adesão à greve era considerada baixa. Segundo o governo, 96% dos professores não aderiram ao movimento. A secretaria diz também ter colocado 35.000 professores substitutos para garantir o funcionamento das escolas. A paralisação também perdeu força com a decisão da Justiça que autorizou o desconto dos dias parados. Estender mais é prejudicar os professores, então é uma questão de responsabilidade com aqueles que estão até agora, né, para que voltem às escolas, deem satisfação para os alunos, e a gente também teve o comprometimento do governo e nos atender após o final da greve. Então a gente vai ser atendido essa semana. A greve dos professores teve momentos de tensão. No dia 23 de abril, um grupo tentou invadir a Secretaria de Educação no centro de São Paulo. Houve confronto. A polícia usou spray de pimenta e bombas de gás lacrimogêneo. Os professores revidaram com pedras. Ninguém conseguiu entrar no prédio, mas quase todos os vidros da portaria principal da secretaria foram quebrados. No ato da semana passada, na Avenida Paulista, houve briga entre os manifestantes. Cerca de 700 camelôs com permissão para trabalhar nas ruas da Sé e da Moca terão que sair do local em até 30 dias. O objetivo da prefeitura é transferi-los para a Feira da Madrugada, no Brás. Mas a medida vem gerando polêmica. Desde que a medida foi publicada no Diário Oficial do município, Dona Maria das Neves perdeu a tranquilidade. Ela trabalha há 5 anos nesta barraca no centro de São Paulo. Tem a permissão da prefeitura e paga uma taxa de cerca de R$1.000 por ano para trabalhar na rua. A vendedora diz que a mudança para a Feira da Madrugada só vai trazer prejuízo. Porque a rua está liberada para todo mundo trabalhar. Agora o que tem o documento que paga tudo certinho não tem condição de trabalhar. Os cerca de 700 camelôs cadastrados na prefeitura terão um prazo de 30 dias para deixar os seus pontos de venda aqui na rua. A medida inclui os comerciantes da rua 25 de março. Todos terão 10 dias para fazer um novo cadastro e pleitear uma vaga na Feira da Madrugada. A prefeitura justifica a decisão alegando que a medida vai facilitar a locomoção de pessoas e viabilizar a fiscalização do comércio irregular. 1.200 vagas serão disponibilizadas na Feira da Madrugada, no Brás. Destas, 240 estão reservadas para idosos e deficientes físicos. Lá não vamos ter condições de sobrevivência, porque nós vendemos no varejo e lá é uma área de atacadista. Tem que ser fabricante para poder trabalhar lá. Nem todos que têm um box na Feira da Madrugada têm a situação regular e, por isso, também estão preocupados. Segundo a Federação do Comércio Popular, são cerca de 400 comerciantes. A federação afirma que houve um erro no recadastramento. Primeiro, teria que chamar todo o pessoal que está na listagem de 2008 e de 2012, sentar e conversar e ver caso a caso. A solução para o problema só veio com a ordenação da Feira da Madrugada. Agora, para a nossa governança sobre a feira ser completa, nós precisamos ocupá-la. Esse é o ponto.
Se nós mantivermos 1.600 boxes desocupados, nós não vamos conseguir manter a governabilidade daquele espaço que é precioso para o Brás. O tempo mudou nesta sexta-feira aqui na faixa leste paulista e com o tempo fechado as temperaturas não subiram muito. Neste momento faz apenas 16 graus aqui na cidade de São Paulo. No final de semana o sol volta a aparecer e deve fazer frio à noite e calor durante a tarde. Vamos à previsão com Mariana Armentano. Friozinho só mesmo à noite. O sábado promete ser quente e ensolarado em todo o estado de São Paulo. A frente fria já se afasta e o ar seco volta a predominar em todas as regiões paulistas, garantindo um dia de bastante sol e céu azul. Os termômetros chegam a bater na casa dos 32 graus em Presidente Bernardes e em Araçatuba, 33 em Votuporanga, 31 graus na cidade de Ribeirão Preto, Araraquara e São José do Rio Preto. E no litoral, o dia vai ser de praia, faz até 30 graus em Santos amanhã. Em toda a faixa leste, o que inclui a capital, o sábado ainda vai amanhecer com nuvens e névoa. Mas ainda pela manhã o sol aparece forte e predomina o dia todo. Até esquenta. Os termômetros batem na casa dos 27 graus, tanto no sábado quanto no domingo. Já na segunda-feira o tempo volta a mudar. O dia fica chuvoso e a máxima prevista fica só em 23 graus. Integrantes de uma organização não governamental que atua no litoral paulista costumam ter muito trabalho nesta época do ano. Veterinários e biólogos são requisitados para cuidar da saúde de pinguins que se perdem no oceano e chegam às praias brasileiras precisando de cuidados. Hoje o dia foi de chuva na Baixada Santista e a praia fica assim, vazia. Todo mundo quer fugir do frio. E não só banhista. Esses aqui também ficam no cobertor para esquentar. Eles são pinguins que vivem na região patagônica do Chile e da Argentina. Nesta época do ano, costumam migrar para o Nordeste brasileiro. E aí você deve estar se perguntando, mas o pinguim não gosta de frio? Este aqui, não. A gente vai dar um banho nele, porque não dá para dar um banho nele agora. A temperatura dele está oscilando, ele não consegue controlar. A temperatura normal corporal deles é de 39, 40 graus. Essa é a temperatura legal. Então, tem animal que chega aqui com 33 graus. É para fugir do frio que este animal sobe o Oceano Atlântico em grupos. Só que os pinguins mais novos, estes aí de pouco mais de 7 meses, muitas vezes se perdem dos outros ou então se machucam no caminho. E aí eles encalham aqui, no litoral paulista. Foi a primeira semana de junho que começou a aparecer um monte de pinguim. Essa semana agora deu uma diminuída, mas a primeira semana era todo dia 5, 10 pinguins. Já deve estar em torno de uns 55. É bastante pinguim encalhando agora em 2015. Em 2010 foi igual e o Jornal da Gazeta mostrou os corpos dos bichos em uma praia de Peruíbe. Já em 2014, foram poucos os pinguins que chegaram aqui. O motivo desta mudança ainda é desconhecido por cientistas. O certo é que, uma vez encalhado, o pinguim é trazido para esta ONG e recebe os cuidados necessários. A ONG Gremar é conhecida por resgatar outros animais marinhos e aves da Baixada Santista. E além de desnutridos, alguns dos pinguins chegam aqui também machucados. É o caso desse aqui, que está sendo medicado agora. O que ele teve? Ele chegou aqui pra gente com duas lacerações, uma na nadadeira e uma na barriga. Só daqui a alguns meses é que os pinguins vão voltar a nadar. E depois, em outubro, serão soltos no oceano, justamente na época em que o grupo da mesma espécie volta para a Patagônia. A gente fica muito satisfeito com o momento da soltura, porque é uma recuperação que a gente tem para todo mundo. Dois partidos de oposição, DEM e PPS, querem convocar o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, para explicar a denúncia de que um memorando no ministério propôs burlar a lei para blindar o ex-presidente Lula. De acordo com o jornal O Globo, o diretor do Departamento de Comunicações e Documentação do Itamaraty, João Pedro Correia Costa, emitiu ordem para que documentos classificados como reservados entre 2013 e 2010 e que citam a construtora Odebrecht fossem reclassificados para secretos. A Odebrecht é investigada na Operação Lava Jato sobre o esquema de corrupção na Petrobras. O diplomata, segundo o Globo, enviou um memorando a colegas do Itamaraty depois de receber um
um pedido da revista Época baseado na Lei de Acesso à Informação e citou a suspeita de envolvimento de Lula em negócios da empreiteira no exterior. Em abril, o Ministério Público Federal decidiu investigar se Lula praticou crime de tráfico de influência, beneficiando a Odebrecht em contratos fora do Brasil, financiados pelo BNDES. A reclassificação sugerida pelo diplomata adiaria em até 10 anos a divulgação dos documentos. Papéis considerados reservados perdem o sigilo em 5 anos. O secreto só depois de 15 anos. Por isso, os documentos relacionados às operações da Odebrecht no exterior até 2010 já poderiam ser divulgados este ano. À tarde, o Itamaraty resolveu liberar os documentos que ligariam Lula a Odebrecht. A informação foi confirmada depois de uma conversa entre o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, e o ministro interino Sérgio Danesi. Para o presidente do PT, Rui Falcão, a informação de que o Itamaraty agiria para vetar acesso a documentos é mais uma tentativa de atingir Lula com vistas às eleições de 2018. Em Salvador, no Congresso do PT, o ex-presidente Lula exorta os militantes a ajudar as finanças do partido e afirma que, se precisar, o PT deve pedir doações empresariais de cabeça erguida. A proposta da cúpula do PT de proibir doações de empresas dividiu o partido. Uma parte quer manter a possibilidade de receber recursos da iniciativa privada. A expectativa é que o debate seja transferido para o Diretório Nacional em razão da falta de consenso entre as lideranças. Não é que a gente nunca mais vai poder precisar, se precisar da mesma cabeça erguida que a gente dá os nossos R$10, a gente vai pedir. Mas não podemos depender só disso. Temos que depender de nós. Ontem à noite, na abertura do Congresso, a presidente Dilma Rousseff defendeu o ajuste fiscal promovido pelo governo e pediu o apoio do PT. O PT é um partido preparado para entender que muitas vezes as circunstâncias impõem movimentos táticos para a manutenção do objetivo mais estratégico. No nosso caso, a transformação do Brasil em uma nação desenvolvida, menos desigual e mais justa. Esse governo não pode prescindir do apoio do PT. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o Congresso do PT e a relação do partido com o governo Dilma. Reunido em Salvador, o Congresso Nacional do PT, instância máxima do partido, foi convocado com o propósito de encontrar novos rumos para a legenda. Mas, no fim das contas, esse congresso está servindo apenas para mostrar a falta de rumos do PT. Há 3 grandes problemas no caminho da legenda. Uma crise moral, uma crise econômica e uma crise de identidade. E não se viu nesse congresso do PT nada que se pareça que possa ser chamado de solução. Sobre a crise moral, o PT sustenta que foi graças aos seus governos que as investigações foram destravadas no Brasil. Mas no mesmo Congresso, oferece a João Vacari Neto um desagravo com direito a 3 minutos de aplausos para o tesoureiro preso na Operação Lava Jato. O partido perde o nexo nessa matéria moral. Sobre a crise econômica, a gestora da crise, Dilma, pediu ao partido que não a deixe só. Diz que o momento é difícil, mas é nas horas difíceis que o governo sabe com quem pode contar. E ela espera contar com o PT. Rui Falcão, síndico do partido, diz que tudo bem, mas que o PT não acredita numa política econômica que seja recessiva, que ofereça juros escorchantes e que acabe resultando em desemprego. Só faltou gritar no microfone, fora Joaquim Levy. E Lula, no banco de reservas, faz o papel de animador de auditório. Ele ataca a imprensa, ataca os adversários, admite que a situação piorou, que a inflação voltou, que os índices de desemprego pioraram um pouco, mas diz que recebeu de Fernando Henrique Cardoso uma situação muito pior. Como se falar mal do antecessor a essa altura dos acontecimentos fosse resolver os problemas que o PT criou para si mesmo. Em essência, o que há é o seguinte, um partido que não se reconhece no seu próprio governo. Ao mesmo tempo, o PT sabe que não pode virar as costas para Dilma Rousseff. Sem lideranças alternativas, o PT sonha com a volta de Lula. E sabe que se Dilma Rousseff resultar num desastre muito grande, não haverá Lula em 2018. Boa noite. Itália suspende novamente a extradição de Henrique Pisolato.
De acordo com o Ministério da Justiça brasileiro, a Justiça italiana aceitou um novo recurso da defesa do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que respeita a decisão, mas que o Brasil quer a extradição de Pizzolatto. Ele foi condenado no processo do mensalão petista a quase 13 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Bandidos explodiram um caixa eletrônico dentro do shopping Jardim Sul, no Morumbi, hoje de manhã. A polícia foi acionada por volta das 6 horas da manhã e agentes do Esquadrão Antibombas do Grupo de Operações Táticas Especiais foram enviados ao local por causa de um artefato suspeito deixado para trás. O shopping fica na Avenida Giovanni Gronchi. Segundo a polícia, os bandidos entraram pelo estacionamento e destruíram caixa do Banco do Brasil, que fica no subsolo. Os criminosos ainda teriam tentado explodir um segundo caixa, sem sucesso. Não foi informado se os bandidos conseguiram levar o dinheiro do caixa. Ninguém foi preso. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, diz a empresários que não há perspectiva de volta da CPMF. Segundo os jornais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, o ministro da Saúde, Arthur Quiorio, estaria negociando com governadores um modelo de arrecadação de recursos para a saúde inspirado na CPMF. À tarde, o Ministério da Saúde divulgou uma nota na qual afirma que não há, no âmbito do governo federal, o que abrange também a equipe econômica, nenhuma discussão em curso sobre o tema. O imposto sobre os cheques tinha valores destinados integralmente à saúde e foi extinto em 2007. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Quase todo mundo lembra da CPMF, certo? Era o chamado imposto de cheque, quando ainda se usava muito cheque. Mas era um imposto, na verdade, sobre movimentação financeira. Bastava fazer uma transação qualquer e a gente pagava um imposto sobre aquela transação. Até 2007, quando o Congresso acabou com o imposto. Na época, uma grande derrota para o governo Lula. Parte do governo Dilma e boa parte do PT querem que o imposto volte. No governo, o ministro da Saúde, Arthur Quiorio, disse hoje, todo animado, que o imposto deveria voltar, mas não seria cobrado da classe média nem dos mais pobres. Uma coisa muito difícil de fazer. Enfim, o dinheiro em tese serviria para financiar a saúde, que não tem mais de onde tirar dinheiro, pois o governo na pindaíba está cortando até pensamento gasto. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse que não está nem pensando no assunto. Não que Levy não esteja à procura de dinheiro para tapar o rombo nas contas do governo. Mas Levy acha que o imposto é ruim, pois encarece o custo das empresas de forma desproporcional e muito ineficiente. Ontem, Levy e parlamentares discutiram modos de aumentar a arrecadação do governo, pois as contas ainda não estão fechando. Uma ideia é dar uma anistia para gente que mandou o dinheiro para fora do país de modo irregular, sem declarar. Se essa gente trouxesse o dinheiro de volta para o Brasil, pagaria imposto, mas não pagaria multas nem estaria sujeito a outras penas. Outra ideia, rejeitada pelos parlamentares, era cobrar um imposto novo sobre o setor de serviços, o que mais cresceu e cresceu até demais nos anos melhorzinhos da economia. Em resumo, o que dá para perceber é que o governo inteiro, seja qual for o ministro, está atrás de dinheiro. A arrecadação cai por causa da recessão e o gasto do governo cai muito pouco. Levy quer dinheiro para pagar dívidas. O ministro da Saúde quer dinheiro para dar um jeitinho mínimo na saúde. Algum imposto novo deve vir por aí, neste ano ou em 2016. Resta saber apenas quem vai pagar a conta. Boa noite. A seguir, rei da Espanha retira o título de duquesa da irmã. E no quadro Cara de São Paulo, a história de um dos museus mais antigos da cidade. Pinacoteca completa 110 anos, prometendo novidades e muitas comemorações. Leve o espírito olímpico para a sua vida. Bradesco, tudo de Brá para você. Aí, Marcos. Muito bom. Mas vamos dividir esses salgadinhos de forma igualitária, hein, Descartes? Pode ser, mas esse salgadinho não pensa. Logo, ele não existe. O que você acha disso, hein, Nietzschezinho?
Eu não gosto de salgadinho, nem de pôquer, nem de vocês e nem da humanidade. E eu odeio que me chamem de Nietzschezinho. All in. Seja íntimo dos grandes pensadores. Os maiores filósofos da humanidade estão na coleção Folha Grandes Nomes do Pensamento. Todo domingo, um livro por R$19,90 cada. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Olha, para mim, romantismo tem espaço garantido todos os dias do ano. Mas já que o Dia dos Namorados é comemorado hoje, vamos fazer um todo seu voltado a essa data tão doce. Tem bate-papo com casais. Isso mesmo, só para você ter uma ideia de como o papo vai ser bom, eu recebo a Jenny Galisteu, Alexandre Odissi, casalzinho bonitinho. E no musical, meu querido Caçulinha traz ainda mais romantismo ao programa. I've got you under my skin. Todo seu, hoje, 10h30 da noite. E claro, vou estar aqui te esperando, né? Ex-diretor-gerente do FMI, Dominique Strauss-Kahn, é absolvido no processo de exploração de prostituição. Por falta de provas, o Tribunal de Lille, na França, absolveu Strauss-Kahn e mais 13 pessoas. Eles eram acusados de organizar orgias com prostitutas. Os advogados argumentaram que ele tem um apetite por sexo violento, mas não sabia que as mulheres das festas em hotéis de Paris, Lille, Bruxelas e Washington eram prostitutas. A absolvição aconteceu 4 anos depois de uma acusação de assédio sexual por uma camareira de um hotel em Nova York, que levou Strauss-Kahn a desistir de disputar a presidência da França. A acusação terminou em acordo com a camareira. Os detalhes não foram divulgados. Rei Felipe VI da Espanha retira o título de duquesa da irmã Cristina. Ela enfrenta acusação de crimes fiscais ligados aos negócios do marido. O título de duquesa de Palma de Maiorca foi dado a Cristina por seu pai quando ela se casou em 1997 com o ex-jogador olímpico de handebol Iñaki Urdangarin. Ele é acusado de fraude e desvio de fundos públicos na gestão da entidade beneficente da qual ela é sócia. Ambos negam qualquer irregularidade. Cristina deve ir a julgamento ainda este ano e será a primeira integrante da realeza espanhola a enfrentar os tribunais. Se condenada, ela pode pegar até 11 anos de cadeia. A decisão do rei Felipe VI acontece uma semana antes do primeiro aniversário da sua coroação e é mais uma medida para tentar recuperar a imagem da monarquia espanhola. Por muitos anos, São Paulo só teve um único museu, a Pinacoteca do Estado. É o mais antigo e também guarda um dos mais importantes acervos de arte brasileira, em um prédio projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo. Mesmo em um ano de crise e cortes no orçamento, a instituição promete novidades e muitas comemorações, já que completa 110 anos. Por tudo isso, a Pinacoteca é cara de São Paulo. Nas paredes está toda a trajetória da arte brasileira. Retratos da realeza em telas cuja autoria é desconhecida. As grandes estrelas da coleção são as obras de Almeida Júnior, um dos precursores da temática regionalista. Eu acho que é uma referência, quer dizer, eu particularmente gosto muito dele. Eu lembro que eu tinha um professor na ECA que dizia assim: todo cidadão de São Paulo tem o direito de entrar na Pinacoteca para ver o caipira picando fumo. Mas há muitos outros tesouros dos séculos 19 e 20, incluindo os modernistas como Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Cândido Portinari e Alfredo Volpi, instalados na Estação Pinacoteca, o prédio vizinho que abrigou armazéns da Estrada de Ferro Sorocabana. Pinacoteca
É a palavra que define o lugar onde se guarda os quadros. Mas esse prédio é muito mais que um guardião da arte brasileira. O projeto é do arquiteto Ramos de Azevedo. O prédio foi aberto em 1900 para ser o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. E uma curiosidade que pouca gente sabe: a obra ficou inacabada. Faltaram o reboco das paredes, por isso o tijolinho à vista, e uma grande cúpula que seria instalada aqui sobre o pátio central. Aqui você faz de tudo, você aproveita a vinda pela própria estação de trem, você tem toda essa questão da recuperação arquitetônica, tem as exposições permanentes, né? E as itinerantes, que são bastante boas. Para 2015, o novo diretor, o professor da USP, Tadeu Chiarelli, promete exposições especiais em comemoração aos 110 anos e diz que os cortes de 15% no orçamento não vão afetar o trabalho educativo, de restauração e de difusão cultural que a Pinacoteca sempre realizou. Na medida do possível, a ideia não é apenas mostrar artistas contemporâneos significativos, importantes para a história da arte no Brasil, mas também fazer uma revisão da própria história da Pinacoteca, porque eu acredito que o público deva saber dessas características da instituição, que afinal de contas é dele. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Ronivon no Todo Seu. Boa noite, um ótimo final de semana. Não perca a performance da cantora Bárbara Ohana no Ouça. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.